Olá, caros alunos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí nos conhecimentos acerca de técnicas avançadas de programação web. Hoje, basicamente, nós vamos trabalhar alguns conceitos falando sobre Bootstrap, que é um framework, falar apenas uma pequena introdução sobre como funciona esse framework. E vamos continuar trabalhando essa questão do uso de frameworks para cada vez mais conseguirmos melhorar a nossa forma de programar, né? Hoje nós vamos ver alguns exemplos utilizando uma biblioteca do jQuery, que é basicamente uma biblioteca feita em JavaScript, né? E que vai ajudar a gente a trabalhar aí com algumas questões de envio de informação, entre outras coisas, né? Estamos aqui com o professor José Márcio. Tudo bom, professor? Tudo bem. Olá, pessoal. Espero aí ajudá-los nessa aula. A gente vai, como o professor disse, vamos ver um pouquinho aí de um framework que vai auxiliar a gente na interface e mais um pouquinho à frente o jQuery aí para troca de informações, onde vai ser falado um pouquinho sobre como se trocar de forma assíncrona, uma forma mais eficiente de trocar as informações entre o cliente e o servidor. Ok, professor, muito obrigado. Bom, então vamos dar continuidade aí. Basicamente o que vamos trabalhar hoje em nossa teleaula de número 4, né, o conteúdo a ser abordado é conceituação sobre APIs, né, vamos falar um pouco sobre Ajax e aí vamos falar um pouco sobre o que é back-end e o que é front-end, como trabalhar, né, demonstrando alguns exemplos de cada um, demonstrando como trabalhar com cada parte aí do nosso código. Né. Os objetivos da nossa teleaula de hoje é conhecer o conceito de API, entender o que é Ajax e uma requisição assíncrona, compreender o papel de um back-end e de um front-end, né? Então, principalmente aí a gente tentar entender como que funciona o papel de cada um, né? Entender o que é um back-end, entender o que é um front-end, né? E basicamente, quando a gente trabalha esses dois conceitos, né? Quando a gente fala de front-end, a gente pode usar ferramentas específicas para isso, né? Para que a gente tenha produtividade e facilidade no nosso trabalho. A mesma coisa serve para o nosso back-end. Até então, o que vocês têm feito e desenvolvido sobre programação para a web, basicamente a gente tem mexido muito com a questão do back-end. Que o back-end nada mais é, né, o que está por trás do funcionamento do sistema. Então, basicamente, quando o usuário ele acessa o seu sistema, né, ele tem uma cara, né, uma interface ali, né, para visualizar todos os dados. Mas tudo que acontece ali nos bastidores, né, basicamente, ele acontece no back-end do nosso sistema. E esse back-end ele é composto por diversos códigos, né, uma linguagem, geralmente uma linguagem dinâmica, né, que recebe informação e consegue trabalhar com banco de dados, com outros serviços, integração entre sistemas, enfim. Uma linguagem altamente poderosa que faz as coisas funcionarem, né? Só que dependendo da situação, nós precisamos fazer com que o back-end interaja com o front-end de uma forma um pouquinho mais digamos assim, um pouquinho mais avançada, né? E a nossa disciplina de técnicas avançada, mas, digamos assim, de uma forma um pouquinho mais otimizada, né? E essa forma um pouco mais otimizada é trazer especificamente apenas dados que são necessários para exibir naquele momento, determinado momento. Então, se é mandado, por exemplo, salvar uma informação, ou recuperar uma informação, basicamente as requisições que vão no servidor são somente aquelas necessárias, né? De repente, validações em campos não necessariamente precisa ser feita pelo back-end ou pela sua linguagem de programação. Muitas vezes, para evitar o consumo excessivo de dados indo e vindo do servidor, normalmente utiliza-se algumas validações no próprio front-end, né? E só depois essas validações vão para o back-end, né? Caso seja necessário por conta da segurança do nosso sistema. Mas é interessante ter essa noção entre um e outro, como que funciona, né, o back-end, o que exatamente nós temos que usar no back-end, o que exatamente temos que usar no front-end, né? E para isso tem alguns frameworks que ajudam a gente, né? Por exemplo, o jQuery, ele é um que faz essas transações assíncronas, né, que é o que a gente chama, que é basicamente quando a gente fala de Ajax,
né? A gente está falando de transações assíncronas via JavaScript, né? O JavaScript é uma linguagem que vai ajudar a gente a fazer essas transações. Mas basicamente é fazer transações somente daquilo que é necessário ser carregado naquele momento, enfim. Basicamente é um conceito, né, que vai fazer você facilitar a sua vida aí como programador, né? Bom, né, vamos ver algumas coisas sobre desenvolvimento avançado de interface, certo? Entre isso nós vamos ver estruturação de jQuery e interação com alguns componentes, né? Basicamente vamos falar um pouquinho sobre como utilizar o Bootstrap, né? O Bootstrap nada mais é do que um framework que especificamente utilizado como front-end no seu sistema. Então vamos pensar em duas coisas, né? Back-end e front-end. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre uma modelagem de 3 camadas, né? Então falamos de modelo, né, visão e controle, certo? Onde nós vamos falar hoje, especificamente começando agora, né, falando do Bootstrap, nós vamos falar especificamente da parte ali da visão, né, que é uma parte basicamente que vai ser vista pelo usuário, né, e de alguma forma, quando a gente trabalha a questão de interação humano-computador, a gente precisa criar ambientes agradáveis, né, fazer com que o seu usuário permaneça o máximo de tempo ali, certo? Sem que faça muitos cliques, sem que tenha muito esforço para aprender o que está aqui na tela, o que está exposto ali na tela. E tem alguns frameworks que te ajudam a fazer muito bem isso, né? O Bootstrap é um exemplo disso. Ele te dá alguns campos estilizados, botões estilizados, e você pode deixar a sua página um pouco mais elegante, né? Uma forma de deixar o front-end mais elegante, o seu sistema com uma cara um pouquinho mais interessante para o seu usuário, né? Então, como utilizar, né, o framework Bootstrap para criar modelos visuais mais bem elaborados, né, dando ao projeto mais profissionalismo e também mais produtividade. Então, basicamente, para isso que serve o Bootstrap, certo? Para a gente dar profissionalismo para a nossa cara do sistema, né, e produtividade também na hora de programar, né? O Bootstrap permite a interação facilitada entre CSS, HTML5 e JavaScript. Então aqui, ó, a gente tem um Coringa, né? Um framework que trabalha com todas essas tecnologias sem precisar que a gente trabalhe elas de forma separada, né? Permitindo que a interface do usuário possa ganhar mais interatividade e que possam existir diversos modelos de navegação. O Bootstrap tem 2 modelos de instalação, certo? O CDN e o LDN. Aí existe uma diferença entre os dois, né? O primeiro, normalmente, é utilizado para o desenvolvimento, certo? O segundo, normalmente, para a produção ou trabalho offline. Então a gente tem 2 situações aí, CDN e LDN. Quando a gente fala de uma instalação via CDN, que a gente fala que ela é mais propícia para o desenvolvimento, nada mais é do que a gente utilizar as bibliotecas do Bootstrap, né? No caso, o site do Bootstrap lá é bootstrap.com, né? Basicamente, se você quer utilizar o sistema do Bootstrap via CDN para desenvolvimento, né? É você, dentro do seu sistema, dentro da sua página HTML, você carregar essas bibliotecas num formato em que ele é disponibilizado por quem desenvolve, por quem é responsável pela comunidade responsável pelo Bootstrap, né? Nada mais é do que você pegar um link e o seu próprio site vai fazer esse acesso à biblioteca que você quer, né? É diferente do modelo LDN, né? A diferença entre um e outro é que no LDN geralmente é utilizado muito para produção, né? O que é isso? Você baixar a biblioteca do site oficial lá, do Bootstrap, né? E no momento que você baixa essa biblioteca, você pode disponibilizar ela dentro do seu sistema, certo? E aí, a partir dentro do seu sistema, você consegue linkar essa biblioteca, né, com a versão especificada que você está utilizando e você deixa ali para utilizar de forma offline. Essa forma offline que se fala basicamente é a forma que está desconectada do
do servidor lá do Bootstrap, oficial do Bootstrap, né? Na realidade, a biblioteca estaria, você baixou do site, deixaria dentro da pasta do seu sistema e você faria acesso diretamente à biblioteca, ao invés de usar o CDN, né? Por que utilizar um e por que utilizar o outro, né? Qual a vantagem e desvantagem disso, né? Normalmente, quando você está desenvolvendo, o ideal é você testar funções, né? E para você não ter que ficar baixando N bibliotecas, porque existem várias versões do Bootstrap, né? Você pode simplesmente mudar a versão do link, né? No momento que tem o link, você muda a versão que está lá no link e baixa, e ele vai baixar automaticamente a biblioteca no momento que fizer o acesso ao site. É claro que para isso você precisa estar sempre conectado. Você não pode trabalhar no formato CDN sem estar conectado à internet. Você precisa estar sempre conectado, né? Então, o ideal assim para CDN, para utilizar CDN, geralmente utiliza-se muito para fazer teste e tudo mais. Mas quando for colocar em produção, o ideal é utilizar o modelo LDN, né? E isso não é uma coisa exclusiva do Bootstrap, né? Isso daí é utilizado hoje, esse formato CDN e LDN é utilizado muito para diversos frameworks, né? jQuery também usa nesse formato. O acrônimo disso, né? CDN e LDN, nada mais é do que CDN significa Content Delivery Network, né, que é entrega de conteúdo, né, pela rede. E LDN é Local Delivery Network, né? Então, basicamente, o conteúdo está disponível local no seu sistema. Então, basicamente, só uma diferença entre um e outro. O ideal é que se pense e se pese na hora de utilizar um e outro, né? Bom, para criar ferramentas com Bootstrap, basicamente a gente pode utilizar, né, os componentes visuais, que é de uma forma um pouco aprimorada, que é utilizando HTML5 e Bootstrap, né? Na realidade, os textos, né, e basicamente as telas, né, elas passariam a ficar estilizadas dessa forma, né? Ao invés de ficar aquelas clássicas telas em que a gente tem campos de textos e botões, né? Então, basicamente, a gente conseguiria um campo de texto, ao invés da gente deixar ele assim, a gente conseguiria deixar dessa forma, né? Um botão de confirmar aqui, que é da forma simples que a gente conhece, a gente conseguiria deixar dessa forma, de uma forma bem facilitada, né? Texto para ser exibido no painel aqui também, né? A gente poderia deixar dessa forma aqui sem problema nenhum, né? A mesma coisa aqui para estilizar os títulos, né? H1, enfim. Dá para a gente trabalhar com todas as estilizações dos nossos conteúdos de HTML, né? Então, basicamente, o Bootstrap ele nos ajuda a entender e a fazer esse tipo de situação dentro dos nossos códigos. Bom, vamos falar um pouquinho de estruturação com jQuery, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a instalação. Professor, só um comentáriozinho. Em relação ainda ao Bootstrap, como o professor falou, é possível a gente baixar o arquivo, vamos dizer assim, que ele pode ser considerado, né, um conjunto de arquivos desse framework, e na maioria dos casos, a gente utiliza ele dentro do diretório onde está sendo desenvolvida a aplicação, de acordo com a linguagem, a tecnologia que está sendo utilizada. Então, PHP ou qualquer outra linguagem que venha se utilizar, é possível trabalhar com Bootstrap porque ele é integrado ao HTML. Como foi colocado ali no HTML5, mas ele funciona com o HTML e a importância de estar utilizando como foi dito, né, a gente ter uma visão, vamos dizer, a interface, a forma como a gente interagir com o usuário de uma forma mais agradável. A gente vê que já tem umas estilizações que foram testadas, tá? Isso daí não é ao acaso que eles utilizam aqueles tipos de elementos, então caixas de texto com bordas arredondadas e tudo mais, que deixa mais agradável para o usuário. Então, só esclarecendo aí, então é possível acessar o site, baixar
essa biblioteca e através de uma referência no read do HTML, da onde se encontra os arquivos do Bootstrap, é possível você fazer as utilizações. Como utilizar? Existem alguns manuais de referência bem práticos que vocês podem estar pesquisando na internet. Como são manuais que você simplesmente vai lá, como é que eu deixo um botão de tal forma? Todos esses manuais têm, vamos dizer, essas explicações, então para vocês não vai ter dificuldade, basta dar uma pesquisada que vai ter aí praticamente um índice de cada elemento que vocês podem tratar com o Bootstrap. Não, e bem lembrado, professor, é interessante citar também que para facilitar ainda mais a vida de vocês, né, em relação ao Bootstrap, né, além dos diversos tutoriais que existem hoje na internet, ele é bem simples porque basicamente ele acrescenta algumas estilizações dentro do seu código HTML, dentro dessa sua tag HTML, mas existem algumas iniciativas, por exemplo, para facilitar a vida de quem quer fazer um front-end rápido e legal utilizando o Bootstrap, né? Que é uma iniciativa chamada Bootsnip, que faz parte do próprio Bootstrap, que daí dentro dele existe um form builder, né, um criador de formulário, que através desse form builder você coloca lá, eu quero 3 botões de textos, quero um botão de envio e um botão de cancelamento. E a partir disso você arrasta isso tudo online, né, tudo pelo navegador, você arrasta esses componentes e aí você manda gerar o código. E ele gera o código HTML também. E é bem legal, assim, a iniciativa do Bootsnip. Pode estar se perguntando, é complicado. Na verdade, o Bootstrap, de uma forma bem simplista, nada mais é do que definir uma propriedade para os elementos HTML da class. Identificar qual é a class que ela vai estar associada do elemento Bootstrap e ele já faz a formatação. Então, nós vamos inserir um elemento input e eu quero que ele tenha que seja um botão que tenha lá a borda arredondada e seja azul. Existe, então, só definir a propriedade class e qual a classe associada do Bootstrap que gera esse botão azul com essas bordas. Existe um manualzinho de referência e você só especificaria ali. Então, mais ou menos, você vai trabalhar com HTML sem se preocupar com scripts e tudo mais. A ideia principal é justamente reduzir a sua carga de trabalho em relação a aprender diversas coisas, né? Sendo que ele já traz algumas coisas implementadas. Ao invés de você aprender várias tecnologias, tipo HTML5, CSS3, né? Isso é essencial, você tem que saber, né? Mas o Bootstrap, ele te poupa algum trabalho, né? Para você não ter que ficar aprendendo extremamente ao fundo, né? E isso logo de início, né? De repente, no início do seu desenvolvimento, você já começa a ter uma produtividade grande, né? Criando um bom front-end, né? Sem precisar estar demandando muito conhecimento sobre HTML5 e CSS3, né? Para isso que os frameworks ajudam, né? Para colaborar aí no desenvolvimento e produtividade. Bom, beleza. Em se tratando de Bootstrap, basicamente é isso, né? É um framework que vai te ajudar a ter mais produtividade na questão da visão lá, daquele modelo MVC, né? Ele é o modelo, a parte da visão é o que vai te ajudar bastante aí a criar layouts legais, né? Enfim, um front-end interessante aí para os seus usuários. Bom, vamos continuar falando um pouquinho agora da continuidade, sequência no nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho de jQuery, né? Que é a biblioteca que a gente vai ver que basicamente ele faz aquela questão do envio de informações assíncronas, né, que é a questão do Ajax. Bom, no jQuery nós vamos ver aqui a instalação, né, como declarar e vamos ver também os modelos de interação entre back-end e front-end. Vamos ver um pouquinho aqui da instalação do jQuery, né? Então, seguindo a mesma linha de frameworks web, né, o jQuery também possui um modelo de instalação utilizando CDN e LDN, né, basicamente o que eu falei sobre o Bootstrap. Ou seja, né, pode ser utilizado tanto como modelo de desenvolvimento quanto como o de produção, né? Então, a gente tem duas linhas aí para fazer a instalação do Bootstrap, né? Aqui a gente tem os códigos, né, falando um pouquinho da diferença entre um e outro, né? Então aqui nós temos o CDN,
certo? E aqui embaixo nós temos o LDN, né? Então, CDN, Content Delivery Network, né? Então, nada mais é do que entrega de conteúdo através da rede, né? O que acontece aqui quando a gente faz a referência das bibliotecas do jQuery dentro do nosso código, né? O que é interessante vocês se atentarem aqui, por exemplo, nessa primeira linha aqui, que ela começa aqui e termina aqui, né? Isso seria uma linha só. Com relação à primeira linha, a gente está falando de CSS, certo? Das bibliotecas de CSS do jQuery. E aqui as duas outras linhas nós estamos falando da própria biblioteca do jQuery, né? Uma é o próprio jQuery, que é essa aqui de cima, certo? E essa daqui é como se fosse uma extensão do jQuery, né? Que trata apenas a questão de interface com o usuário, enfim. É uma forma de trabalhar aí com a questão do jQuery. Mas enfim, vamos lá. O que é interessante vocês notarem aqui quando a gente trabalha com o formato CDN é que essas bibliotecas, por exemplo, a biblioteca que a gente quer baixar do CSS, ela é essa daqui, né? jQuery UI.css, né? Na versão 1.11.2, certo? O que é interessante vocês se atentarem é que ele vai no site do jQuery para baixar essa biblioteca, certo? Então, essa é a questão do CDN, né? A mesma coisa serve para as bibliotecas aqui de JavaScript, né? O que é o próprio jQuery, né? Ele vai no site do jQuery, né? E baixa a versão que a gente quer trabalhar, que no caso é 1.10.2, certo? A mesma coisa serve para o de baixo, né? Que ele vai no site do jQuery, né? Especificamente na pasta lá UI, que é de User Interface, né? Nessa versão e baixa essa biblioteca aqui do jQuery, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de CDN, instalação desse framework via CDN, ele funciona dessa forma. No Bootstrap também, ele funcionaria dessa forma, e só que a diferença aqui é que, ao invés de ir no site do jQuery, né, como é o caso aqui, ele iria no site do Bootstrap para fazer essa entrega, né? Bom, aí aqui embaixo nós temos o Local Delivery Network, né, que basicamente é você baixar a biblioteca especificamente lá do site diretamente, sem estar no seu código, disponibilizar dentro da pasta que você está desenvolvendo, e aí no momento que você disponibilizar essa biblioteca dentro da sua pasta, né, o seu sistema consegue ter acesso a ela do jeitinho que você deixou. Então aqui nós temos o link direcionando para a biblioteca no formato CSS, que basicamente são as estilizações, né? E aqui a gente está acessando as bibliotecas do jQuery, certo? Percebam o seguinte, a gente está fazendo acesso às mesmas bibliotecas. A diferença é que no Local Delivery Network, né, no LDN, a gente baixou para o nosso computador, né, e a gente está usando lá, fazendo alguns testes nesse sentido, certo? Então, qual que é a diferença? No momento de linkar aqui, a gente não tem a referência do site, né, a referência da biblioteca online. A mesma coisa aqui. Isso significa que ela está na mesma pasta em que a gente está fazendo a utilização desse código, né? Então, dentro da pasta do desenvolvimento do nosso sistema. Bom, vamos falar um pouquinho sobre declaração do jQuery, como que funciona essa declaração, né? A declaração da estrutura do jQuery, ela é realizada sempre dentro da tag head, certo? Que é o nosso cabeçalho. Então, essa estrutura aqui, em formato CDN ou LDN, depende da forma como você escolher, né? Ela sempre vai estar, percebam, na tag head, que é a tag do cabeçalho, né? Então, sempre antes do body, né? Aqui é o nossas linhas. Sempre a declaração das bibliotecas ficam na parte de cima do nosso código HTML. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos aqui de jQuery, sobre interação. Então, vamos falar sobre o conceito de interação de objetos, né? E modelos de interação existentes. Bom, o que a gente tem aí sobre essa questão de interação, né? Interagir é o termo que utilizamos para identificar a ação do usuário do software em relação à interface a qual ele tem acesso. Essa interação pode ocorrer a qualquer momento, como por exemplo, ao abrir uma tela,
ao pressionar um botão, um link ou etc. Né? jQuery é uma ferramenta muito poderosa nessa interação, pois permite que qualquer elemento de tela possa interagir. Né? O que isso quer dizer? Né? Basicamente, aí, trocando em miúdos, né, o que a gente acabou de ver. Quando a gente fala de interação, né, estamos falando justamente aí da questão de como os componentes da sua tela, os campos de texto, os botões, né, tudo que foi feito ali na parte visual vai interagir com o seu back-end. Né? Então a gente está falando especificamente de front-end, os componentes que estão ali na frente do nosso site, que a gente está vendo, né, que está de cara para o usuário. Né? E essa interação de jQuery é o pegar todas essas informações e enviar para o nosso back-end. Né? E o back-end vai processar da forma como ele tem que ser. Né? Então, basicamente, é a interação entre componentes. Essa interação de envio e recebimento de informação pode acontecer, e pode acontecer também um formato de interação dentro da parte visual da nossa própria camada de visão ali, né? Onde determinadas ações dos componentes, por exemplo, se você clicar em determinado botão, ele vai fazer aparecer uma imagem dentro da tela. Né? Então, são essas ações que basicamente elas vão para o servidor, né, para o seu back-end, processa e devolve. Né? E aí, ao invés de você carregar toda uma página, você interage entre componentes, né? Faz essa interação entre componentes. E o jQuery é uma biblioteca poderosa para conseguir fazer esse tipo de coisa. Né? A biblioteca, não falo biblioteca, eu estou me referindo justamente ao framework que a gente está trabalhando. jQuery pode interagir com os elementos da página de 3 formas. Né? Pelo tipo, né? Então, que seria aqui pelas tags HTML, né? No caso aqui os exemplos que a gente deu foi o body, o head, o tr e o table, certo? Pela classe, que no caso seria o atributo de uma tag, né? Que seria aquele class, certo? E pelo id, né? Ou id, que é o nome do id do elemento. Então, basicamente, ele pode interagir dessas 3 formas. Se você tiver especificado lá no seu jQuery que no momento em que o botão, por exemplo, você tem um formulário que tem um botão, né? Se você tiver colocado que no momento que o botão for clicado, determinada tag, por exemplo, um H1, né? As informações serão recebidas do seu formulário e serão colocadas dentro daquele H1. É possível fazer essa interação também, né? Então o jQuery consegue trabalhar toda essa questão de validação e, enfim, de interação entre informações, né, tirar de um lugar, colocar em outro, justamente dentro do front-end, às vezes sem ir no back-end, mas ele consegue fazer essa interação também entre um e outro. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de interação por tipo. Né? Então, para interagir com o elemento da página, deve-se fazer a seguinte declaração. Então, lá no início, né, a gente faz essa declaração, por exemplo, aqui a gente está usando como se fosse um script, como se fosse não, é um script, né, um JavaScript, certo? E a gente coloca aqui que a gente, dentro desse documento, né, vai ler essa função, né, que é um alerta dentro da tag body. O método read serve para garantir que os scripts serão processados somente depois do carregamento completo da página. Né? Então, basicamente, a gente tem aí um entendimento sobre que tudo o que acontecer ali só vai funcionar exatamente depois que toda a página for carregada. O que isso quer dizer? Né? Evita de você tentar fazer uma interação dentro da biblioteca com metade da página carregada só, o usuário vai lá, tenta clicar em um botão e não acontece nada dentro daquele botão. Isso realmente vai acontecer. Então, essa função read, ela garante isso, que só vai executar depois que tudo aquilo ali for carregado, toda aquela página HTML for carregada. Bom, para interagir com o elemento da página, né, deve-se fazer a seguinte declaração aqui, só que aqui nesse caso a gente está fazendo uma interação por classe. Antes a gente fez uma interação dentro da nossa tag, né? Percebam que aqui o código ele é bem parecido, é o mesmo, né? Acaba sendo o mesmo. A diferença é que, fazendo essa referência por classe,
né? A diferença é que ao invés da gente especificar o nome da tag, a gente vai especificar o nome da classe. Se atentando bem para a questão do ponto aqui, né? Porque existe uma diferença muito grande aí em questão. Quando a gente referencia a classe e quando referencia o ID, né? Quando a gente referencia a classe, sempre a gente precisa iniciar com o ponto, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção para que sempre o ponto seja colocado quando a gente for referenciar a classe. Nesse caso a gente está referenciando a classe painel, né? Que é uma classe colocada dentro do nosso código HTML, e ele faz essa referência, né? Então aqui, o método read serve para garantir que os scripts serão processados somente depois do carregamento completo da página. Então basicamente é a mesma coisa, ele funciona da mesma forma. E a interação por ID, né? Ela funciona basicamente também da mesma forma. Para interagir com o elemento da página, deve-se fazer a seguinte declaração. A mesma declaração. O que muda nessa declaração? O nosso código de referência em relação à interação, né? Se ele quer interagir com o elemento através do seu ID, ele utiliza aqui o nome do ID, certo? Prestando bastante atenção aqui, ó, para o hashtag, né? Ao invés do ponto, né? Então aqui, mesma coisa, tá? O método read serve para garantir que os dados somente serão processados depois do carregamento completo da página, certo? Então todos eles funcionam da mesma coisa, da mesma forma. A diferença que se pode notar entre um e outro, né, é que, por exemplo, quando a gente quer fazer referência com a tag, a gente só coloca o nome da tag, o body, por exemplo, né, a gente viu o exemplo. Quando a gente quer fazer referência por classe, a gente coloca o nome da classe, se atentando para que inicie com um ponto. E quando a gente quer fazer interação por ID, a gente coloca o nome do ID e tomando cuidado para que ele inicie lá com o símbolo da hashtag, certo? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui de interação, de como funciona a nossa biblioteca aí do jQuery. Bom, neste exemplo teremos um input text, né, que é basicamente um campo de texto, e um botão para dar um alerta no que está escrito, né? Então, vamos fazer isso. Bom, nesse exemplo de interação... Nesse exemplo de interação aqui, basicamente nós temos a declaração da biblioteca do jQuery, certo? Que nesse caso aí a gente está fazendo um acesso via CDN, certo? Aqui nós temos um exemplo, ó, de referência através da biblioteca do Bootstrap, que também está fazendo referência via CDN, né? A mesma coisa aqui. Bom, esse início aqui é só declarações de bibliotecas, né? Então é bem padrão isso. Tá, continuando aqui a questão do código, né? Basicamente, depois daquelas declarações, ainda dentro do head, né, da tag do head, a gente declara o script do jQuery que a gente vai utilizar, né? Nesse caso, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ler, né? Lembrem da função read, né, que ela só é executada depois que toda a página for carregada, certo? Quando o botão confirmar for clicado, né, que no botão confirmar, a gente vai ter um ID dele, né, escrito btn confirmar, né, e a gente faz essa referência aqui, certo? A gente vai apresentar um alerta com o ID txt nome, que é o nosso campo de texto, né? Então a gente vai exibir o valor, .val aqui, né, a gente tem aqui, a gente vai exibir o valor que foi escrito dentro do campo de texto, né? Então vamos aqui no nosso código, né, dentro do nosso body, certo? Então aqui a gente tem um campo de texto, certo? E um botão confirmar, certo? Percebam o seguinte, qual que é o nosso... o que eu preciso que vocês observem aqui para que vocês se atentem quando vai fazer uma declaração e precisem fazer uma interação entre jQuery e HTML. Eu preciso que vocês observem o atributo ID aqui dentro de cada um. Percebam que o ID txt nome, ele faz referência a isso aqui.
E o ID btn confirmar, ele faz referência a isso aqui. Quer dizer o quê? No momento que o botão confirmar for clicado, olha a função clique aqui, né? Ele vai exibir um alerta. Bom, basicamente, quando a gente trabalha com o jQuery, né, é importante a gente salientar essas questões de código do funcionamento, né? Então vamos ver aqui o exemplo de interação com um servidor, né? Neste exemplo utilizaremos um recurso muito importante, atualmente chamado de API, né? Ou seja, iremos consumir uma API e obter dela um conjunto de informações. O que acontece, né? Uma página PHP, né, chama através de uma URL essa API, né, e essa API vai devolver essa informação para o nosso cliente, né? Então, os exemplos que a gente tem de interação, né, de um servidor, né? Na criação da API, que basicamente é um back-end, né? Quando a gente trabalha com API, a gente está falando de back-end funcionando, né? Então, a criação do back-end é uma etapa essencial no processo de comunicação entre o front-end, que é a área do cliente, né, e o back-end. Nosso projeto terá duas funções: cadastrar e listar cadastrados, né? Vamos apresentar um exemplo de como funciona isso no código, né? O que acontece aqui, né? Então vamos criar aqui uma API, certo? Que vai funcionar no nosso back-end. O que é interessante ressaltar aqui, certo? Basicamente essa página e esses códigos, né? São coisas que vocês já viram sobre o funcionamento de páginas PHP, né? Então o que a gente tem aqui, né? Nós temos o recebimento, né? A recepção eu ia falar, mas o recebimento desses valores no formato GET, né? O que é no formato GET, né? Essas informações vêm num formato através da URL da página, né? Então, essas informações são enviadas e processadas, né? Aqui foram todos armazenados em variáveis, certo? Então, aqui a gente tem uma conexão do banco de dados, né? Que seria, né, basicamente uma conexão local, né, no usuário root, senha root, né? E a seleção do banco de dados, db-ifro, é só apenas um exemplo de como funcionaria, né? No final, a gente executaria essas informações e inseriria no banco de dados, né? A partir do momento que a gente insere essas informações no banco de dados, né, a gente devolve essa mensagem através no formato echo aqui, né? Então, nada mais é do que uma string, né? A gente está devolvendo uma string, né, atentando-se para o seguinte: MSG. Esse MSG é o formato da informação que será passada, né, que será devolvida ao nosso cliente, né, e ela será exibida na tela. Então a gente tem aí basicamente as informações sendo recebidas, certo? As informações sendo processadas aqui, ó, certo? E depois a informação sendo devolvida se as coisas realmente foram executadas de forma adequada. Um exemplo aqui de interação com o front-end, basicamente o que a gente tem aqui na declaração do nosso front-end, né, em PHP, aqui em cima nós temos a nossa declaração das bibliotecas, né? Bom, basicamente a declaração da biblioteca ela segue toda essa parte aqui, certo? Então nós temos aqui uma referência das bibliotecas, todas elas sendo trazidas para o nosso sistema no formato CDN, né? Percebam que todas elas fazem acesso aos sites ao que ela se referencia, certo? O Bootstrap, né, e o jQuery. Bom, para a gente fazer essa interação com o front-end, né, com as informações que viriam do back-end, basicamente a gente poderia fazer isso dentro de um script, certo? Como que a gente faria isso, né? Então a gente tem aqui as declarações, basicamente no slide anterior a gente viu as declarações da biblioteca. Agora a gente vai fazer o uso delas, né, através das tags script, certo? E o nosso código ele estará executando aqui dentro. O que vai acontecer, né? Aqui a gente tem a garantia de que isso só vai ser executado depois da
compilação todinha da página, né, de trazer as informações, né? Então, o que acontece? Após o clique do botão, né, nesse caso aqui a gente tem um botão que possui o ID btn confirmar, certo? E a gente chama a função clique, certo? A partir desse clique, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer por meio de JSON, certo? O processamento da informação daquela página de back-end que a gente clicou, certo? Então, o que vai acontecer? A gente, através dessa função getJSON, né? Percebam que todas as chamadas de jQuery, tá? Elas têm um cifrão aqui na frente, tá? Então, cifrão.getJSON, né? Que é uma função própria do jQuery. Isso daí ele traz todas as informações no formato JSON, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai nesse back-end aqui, nessa API que a gente criou, que é uma API, basicamente, ela vai processar essas informações e devolver, né? Então, a gente vai enviar os valores contidos dentro de cada campo de texto, certo? Que nesse caso aqui eu estou enviando, estou fazendo referência a eles, né? Lembram que JSON, né, no formato JSON, a gente tem um formato de campo e valor. Então, basicamente, o nosso campo, só especificar aqui para vocês, o nosso campo, ele está aqui, certo? E essa separação entre campo e valor, ela é feita através de 2 pontos, né? Então, o nosso campo se chama nome, certo? E o nosso valor é o valor que ele pega lá da página HTML. Do nosso campo de texto que tem um ID, né, que tem txt nome. Percebam que para pegar ID, a gente pega pelo hashtag. A mesma coisa, né, aí depois aqui no final a gente tem uma vírgula para dizer que a partir desse momento a gente tem um novo valor, né. Aqui a gente tem a mesma coisa, o campo cidade, e a gente pega o valor lá do campo de texto que possui o ID txt cidade. A mesma coisa para o F e a mesma coisa para a senha, certo? Finalizada essa função, né, depois do envio dessas informações, o recebimento, né, o recebimento dessas informações, ele vai ser feito através aqui, depois da função data, né, que ele vai chamar e vai verificar. Lembram do que eu falei para vocês prestarem bastante atenção na questão do MSG, que era o que seria devolvido para a página, né? Então, basicamente, é a mensagem que vem, lá no nosso caso, do que foi processado dentro da nossa API, né? E aí ele retorna para cá e exibe um alerta, né, dentro da nossa página HTML. Então ele pega essas informações, processa no API, né, e volta no formato JSON. Aqui, basicamente, dentro do nosso body, são os nossos campos especificados, né? Percebam, ó, lembram que eu falei do ID? Todos eles possuem o ID especificamente do jeito que a gente colocou dentro do nosso JSON, né? Inclusive aqui, o btn confirmar. Basicamente, a nossa tela ficaria dessa forma, né? Perceba que ela está bem estilizada, né? E essa estilização ela vem lá da biblioteca do Bootstrap. Bom, a utilização de API para projetos web é uma grande tendência de mercado, né? Desta forma, busque entender de que maneira trabalhar com essas tecnologias no seu cotidiano profissional. Só assim irá dar passos largos em seu projeto, certo? Bom, basicamente, alunos, o que a gente tem aí em relação a desenvolvimento para a web, né? Enfim, interação entre servidores, front-end, back-end. Quando a gente trabalha com essas questões, é interessante a gente sempre se atentar. Agora a gente começa, ao invés da gente enviar informações aleatórias, enfim, fazer teste dessa forma, a gente tem que começar a prestar uma extrema atenção nos detalhes, né? Então o que vai acontecer? É interessante que você se atente principalmente para onde tem que colocar um ID, aonde você tem que colocar uma class, né? Enfim, como você vai conseguir interagir com essas bibliotecas, né? Professor José Márcio, né? Só reforçar um pouquinho, se pudesse voltar o slide onde está o exemplo do front-end, que dá para voltar um pouquinho.
esse aí, né? Uhum. Isso. Vocês podem observar aí a utilização, como a gente havia comentado, da propriedade aí da class, onde está sendo definido aí alguns valores. Esses valores são referências da biblioteca do Bootstrap. Tá? Então, aquela formatação que foi apresentada logo em seguida naquela página, que a gente viu os elementos mais estilizados, por exemplo, o botão, se vocês podem reparar que nada mais é do que referenciar ali na class qual a estilização que se deseja. Existe ali, no caso do botão, o BTN Primary, mas existem vários outros tipos é uma tabelinha de referência que você pode identificar e colocar cores no botão, definir um estilozinho um pouco mais, vamos dizer assim, mais avançado. Então, a gente pode ter esse exemplo aí, dá para visualizar bem como é a utilização do Bootstrap. Uma outra coisa que é bom, a gente sempre está frisando, cuidado na nomenclatura, nos IDs dos elementos. Quando a gente esqueceu uma letra, uma maiúscula, uma minúscula, a gente pode identificar, não, a gente pode gerar um erro na hora da execução e geralmente são erros que não são muito fáceis de achar, porque pode ser a questão de apenas a troca de uma letra. Então, sempre que forem nomear lá, tomar bastante cuidado, identificar corretamente na hora de referenciar lá na função lá do jQuery qual o elemento que vocês estão trabalhando. Então, isso daí é importante. Lembrando, professor, está aparecendo com JavaScript, mas o jQuery surgiu uma biblioteca com várias funcionalidades baseadas no JavaScript. Uhum. É isso aí, professor. Bom, então basicamente aí o que a gente tem em relação a Bootstrap, né? Vocês viram alguns exemplos de como funciona a própria biblioteca do Bootstrap, né? É importante vocês se atentarem para isso, né? E começarem a utilizar, por exemplo, o navegador de outra forma, como um desenvolvedor, né? Então aí vocês têm extensões do navegador que vão te ajudar a fazer isso, o Bugzilla, o próprio Chrome, né? Dentro do Firefox tem o Bugzilla, mas o próprio Chrome tem algum módulo de desenvolvedor também que vai te ajudar a verificar o que está vindo das APIs, né? Que você envia as informações, recebe, o que vem dentro do JSON, né? Enfim, para conseguir interagir com as informações. Bom, vamos agora às nossas atividades, né? E daqui a pouco a gente volta. Olá, alunos, estamos de volta, né? Vamos agora às nossas atividades. Vamos comentar um pouco também sobre como funciona aí a questão da interação entre jQuery, fazer um resumão aí do que a gente viu na nossa aula, né, dentro desse período. Mas inicialmente vamos às nossas atividades, né? Professor José, com relação à nossa primeira atividade, qual que é a nossa? Bom, defina o que é uma API, né? De acordo com uma definição um pouco mais, vamos dizer assim, ortodoxa, a gente pode dizer que uma API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseada em web. Bom, direcionando mais ao que nós estamos vendo, uma API ela pode ser vista como sendo um serviço que a gente disponibiliza através de uma página. Então, como foi mostrado num exemplo anterior, a API ali ela permitia que
através do recebimento de informações passada do front-end, pudesse inserir essas informações numa base de dados. Tá? Então, uma API tem um conceito um pouco mais amplo, mas no caso, para PHP, a gente pode associar a um serviço provido, né, pela aplicação. Esse serviço pode ser o que nós exemplificamos como o cadastro em um banco de dados de alguma estrutura, um aluno, por exemplo, ou até mesmo a realização de uma consulta, então onde eu solicito, através de determinados parâmetros que eu posso estar especificando, e eu vou ter um retorno de informações, por exemplo, no formato JSON que a gente viu ali, dos dados que foram solicitados. Então, uma API em algum software mais conhecido, a gente pode associar, por exemplo, o próprio Google, que disponibiliza alguns serviços que a gente pode integrar as aplicações, por exemplo, a questão de mapas, de distância. É possível utilizar APIs do Google, então, aonde a gente faz a solicitação, passando, óbvio, alguns parâmetros, por exemplo, as coordenadas, e ele retornar para você a distância entre alguns pontos. Ou o trajeto entre determinadas ruas, é possível fazer isso através dessas APIs. Sistemas operacionais também têm APIs, a gente pode aí estender até para hardwares e tudo mais. Um exemplo, só para continuar aí as questões dos exemplos que o professor Zé citou, um que é muito comum hoje, que a gente utiliza muito, é a questão da autenticação do usuário, né? Quando a gente trabalha com sistemas que necessitem, por exemplo, usar e-mail e alguma senha, normalmente tem se utilizado entrar com o Google ou entrar com o Facebook, né? Um botão lá disponibilizando. Isso daí justamente é uma API também, é um serviço disponibilizado para fazer a autenticação e utilizar os dados que já estão cadastrados. Então, uma vez os dados cadastrados, ele é disponibilizado pela aplicação, no caso, ou do Google ou do Facebook, disponibiliza esse usuário e senha. É claro que você não tem acesso a essas informações, você simplesmente vai pedir para o seu usuário enviar através do e-mail e ele vai fazer as autenticações lá. E aí, sempre quando pede você quer fazer a autenticação com algum aplicativo, por exemplo, vamos dar um exemplo do Instagram aí, você quer fazer acesso ao Instagram com a conta do Facebook, né? No Facebook ele vai te solicitar, né, a permissão para verificar se realmente você está querendo fazer acesso àquele aplicativo para ver se não é fraude também, né? Então é uma forma de se disponibilizar um serviço, né, que é uma API também, né, através de autenticação, né? Então também é uma forma de se trabalhar com a questão dos exemplos em relação à integração, né, com a API, a integração do sistema. Bom, vamos à segunda atividade, né? Descreva qual a vantagem de se utilizar uma API em um projeto web. Bom, pessoal, ali está no singular, mas a gente tem algumas vantagens, não, na verdade, várias. O que é importante destacar na utilização da API é a possibilidade de reusabilidade de um código e até mesmo a possibilidade de manutenção ou a facilidade de manutenção do código. A API, a gente pode considerar que ela tem uma interface no qual, por exemplo, o front-end vai comunicar com ela. Então, imagina que você tenha uma aplicação e que essa API, que uma determinada API acesse um determinado banco de dados. E você precisa mudar o banco de dados. Por algum motivo, a instituição, a empresa teve que mudar o banco de dados e na mudança do banco de dados mudou algumas estruturas, precisa de definir algum outro tipo de conexão e nesse novo banco de dados algumas tabelas mudaram ali alguns nomes e alguma coisa. O que eu preciso apenas é ajustar a API para fazer a nova conexão com esse novo banco de dados. Se eu manter a interface que a API tem,
a página que comunica com essa API não vai saber de nada, vamos dizer assim, da mudança que houve na infraestrutura da minha aplicação. Tá? Então isso é muito importante, porque eu posso trabalhar e desacoplar, vamos dizer assim, a dificuldades ou os problemas que podem ocorrer na mudança de uma determinada infraestrutura e do qual o front-end não precisaria aí necessariamente ter nenhum tipo de mudança. Óbvio que a gente vai ter que manter as interfaces aí. Bom, outra coisa, através de API, se nós temos uma aplicação muito importante, vamos dizer assim, disponibilizar a API para usuários, a gente está chamando usuários para estarem utilizando recursos da nossa, vamos dizer, do nosso site, da nossa aplicação. Isso faz com que a gente tenha uma divulgação e tenha uma fidelização de usuários, e isso é possível que a gente também, então aí tenha uma maior visibilidade no mercado, que hoje é muito importante. Então disponibilizar, por exemplo, como os Correios disponibilizam alguns serviços de identificação ou de endereço, hoje todo mundo sabe que é possível usar. Então, se a gente tem uma API que possa ter uma visibilidade grande assim, no mercado, nós estaríamos aí também trabalhando com um marketing que é muito importante. Existem algumas outras, professor, poderia citar nisso? A gente tem aqui algumas. Bom, os criadores de software podem acelerar o processo de desenvolvimento ao integrar facilmente ferramentas e sistemas remotos. Nesse caso, a gente está falando de uma API como se fosse um aplicativo de conferência, né? As empresas não precisam pagar por diferentes aplicativos de software e por hardware separados para fazê-los funcionar. Justamente, ao consumir uma API, ele consegue fazer isso sem altos custos, né? Ao integrar funções de conferência aos aplicativos existentes, as empresas evitam a necessidade de treinar pessoal de informática e funcionários no uso de administração de novo software. Por exemplo, aí no caso a gente poderia falar especificamente dos softwares que são destinados, por exemplo, para fazer a conferência, que, por exemplo, o Google, né, disponibiliza o Hangout para fazer esse tipo de coisa, né? A empresa que abre seu API permite que os consumidores ganhem acesso ao seu serviço de conferência de maneira mais nova e eficiente, o que reforça seu reconhecimento da marca e fidelidade aos usuários, né? O futuro das APIs de conferência é o Mashup, né? Ele é um aplicativo disponível na web que aproveita a funcionalidade oferecida por outros 2 ou mais aplicativos também disponíveis na web, né? No exemplo aqui tem o exemplo do Google, né? Não é o Google Maps, seria o Google Hangouts, né? Que é basicamente um serviço disponibilizado aí para questão de se fazer conferências, né? E esse serviço é disponibilizado e você pode utilizar isso da melhor forma possível, né? Então, existem vários formatos aí de API para se trabalhar, né, em relação a ganho de produtividade dentro do seu desenvolvimento, né? Bom, vamos à terceira atividade, né? Para que serve a função getJSON? Bom, pessoal, como a gente utilizou essa função ali num dos exemplos, o getJSON é uma função disponibilizada pelo jQuery, né? E ele trabalha com o padrão RESTful, né? E permitindo o consumo de dados no padrão JSON ou o envio de dados, né? Então o getJSON, no nosso exemplo ali, a gente utilizou para interagir com a API no envio das informações que o usuário iria cadastrar, né? O que o usuário informaria na página. Utilizamos a função getJSON para, através da definição do formato adequado, ela repassar essas informações para a API, onde a API trataria as informações, óbvio, sabendo aí o formato utilizado. Legal. Só recapitulando aí a questão do formato do JSON, né, que a gente tratou lá, especificamente quando a gente trabalha nesse padrão, né, o RESTful, né, a gente viu lá nas nossas primeiras aulas que foi um padrão adotado para comunicação entre sistemas e entre serviços, né, que era um padrão de comunicação no formato texto, né, e a gente viu 2 formatos, o XML e o JSON, né. Basicamente o getJSON, ele
envia e recebe as informações, como o professor citou, só que no formato JSON especificamente, que é aquele formato campo e valor, que eles são separados por 2 pontos, né? Então, especificamente, a função getJSON, ela colabora para que isso seja feito. Bom, vamos à nossa atividade 4. Qual o papel do jQuery na interação do front-end de um projeto web? Bom, o jQuery a gente frisou bastante que ele faz essa ponte entre o front-end e o back-end, né? Embora o jQuery tenha um conjunto, uma biblioteca de funções muito extensa, a gente pode trabalhar também com interfaces e tudo mais, o que nós frisamos bastante é a questão da interação com o back-end e o front-end. E através do jQuery, o que a gente tem é o trabalho das informações de maneira assíncrona, né? Uma grande vantagem de trabalhar com isso é enviar uma solicitação e não esperar o retorno da solicitação, você poder fazer em paralelo algumas outras coisas, até que essa solicitação retorne e ela pode ser tratada. Tá? Uma outra coisa muito importante é o envio apenas do que é necessário para o servidor. Os padrões anteriores, na maioria das linguagens, o JSP, PHP puro, quando a gente trabalha ASP, a gente envia a página toda. Tá? Isso daí sobrecarrega muito essa comunicação. Através do jQuery a gente pode passar apenas o que é necessário. Então, somente as informações que eu quero, por exemplo, salvar no banco de dados. Essa página não precisa ir de volta para o servidor, vamos dizer assim, e as informações serem tratadas e retornar, no nosso caso, no exemplo, apenas uma mensagem. Tá? Isso daí economiza muito, vamos dizer assim, o tráfego, tá? Facilitando também a questão da comunicação entre o front-end e o back-end. Legal, professor. Então, só caracterizando aí, especificando o que o professor acabou de citar, né? Então, ele faz uma ponte entre as tecnologias de front-end e back-end, trazendo para a execução o carregamento de apenas determinados pontos da página, bem frisado pelo professor José, né? Evitando idas e voltas no servidor, consumindo tempo, dados e tráfego da rede, né? Então, basicamente, isso daí que acaba evitando, né? A biblioteca do jQuery, ele ajuda nisso daí, né? Nessa interação. Bom, professor, basicamente esse conteúdo que a gente viu hoje, né, de interação entre páginas, ele dá um auxílio para o aluno para ele conseguir entender como é que funcionam alguns serviços disponibilizados, web services, né, APIs, né, enfim, o funcionamento de uma integração, né. Como que ele poderia, assim, melhorar esses estudos dele, por onde que ele pode caminhar, a ajuda da questão do front-end, desenvolver um bom front-end, desenvolver um bom back-end, como que ele poderia trabalhar nesse sentido aí para melhorar? Tá certo. Bom, partindo do básico aí, a ideia é a utilização aí dessas ferramentas, no caso o Bootstrap, utilizar para para melhorar a interface, que é muito importante. Hoje a gente perde, existem aí várias pesquisas que se perdem usuários por um site mal feito, tá? Então a interface é muito importante, que ela atrai as pessoas. Bom, mas o mais importante para quem está desenvolvendo é a produtividade ali, a facilidade das funções. Então, a utilização das ferramentas adequadas, o jQuery, no nosso caso, para interagir o back-end e o front-end, para que a gente possa estar trabalhando de uma maneira mais racional o envio e o recebimento das informações. Isso daí é muito importante. Bom, então, onde é que eu posso buscar isso? Pessoal, o Bootstrap, ele tem muita literatura
na web que permite e que facilita a utilização desses recursos. O jQuery é a mesma coisa, tá? Existem vários manuais onde a gente pode estar identificando as funcionalidades. Então, normalmente, quando a gente pensa em alguma coisa, na maioria dos casos, isso já foi resolvido por alguém e está lá na biblioteca do jQuery. Então, ler um pouquinho sobre o que já foi, o que já está disponibilizado pelo jQuery é importante para que vocês possam saber a real potencialidade de utilizar essas ferramentas. Os exemplos são simples pela limitação do tempo e no momento dos recursos que a gente tem para apresentar, mas vocês vão poder aí nas suas casas interagir melhor com essas ferramentas e eu assim, sugiro que vocês deem uma pesquisadazinha, já que tem muita bibliografia. Isso, legal. No ambiente também, lá no ambiente virtual, também vai ser disponibilizado uma bibliografia sobre jQuery, sobre interação, enfim, como que funciona essa questão da biblioteca mesmo do próprio jQuery, né? Bom, quando a gente trabalha aí essas questões de biblioteca e entendimento, o ideal não sei se vocês perceberam, mas os exemplos eles acabam sendo bem simplistas, né? Envio e recebimento de informação. Para a gente partir do básico, né? Basicamente é entender como é que funciona essas transações. Quando se envia uma informação para uma API, como que ela devolve, né? Qual a função que você vai utilizar para ler esses dados. Então o importante é você conseguir entender toda essa interação, né? E para isso que a biblioteca do jQuery ela vai trabalhar e te ajudar nesse sentido, né? Então ela já resolveu N problemas que talvez se você tivesse que fazer isso puramente com JavaScript seria bem complicado, né? Então ele vem para resolver esse tipo de coisa. Bom, vamos dar uma recapitulada sobre o que a gente viu hoje na nossa aula, né? Sobre as bibliotecas que a gente trabalhou e vamos rever alguns exemplos que foi falado. Bom, sobre a instalação do jQuery, né? Nós falamos de dois exemplos de instalação, né? Falamos do modelo CDN e do modelo LDN, né? E ele segue a mesma linha de todos os frameworks que são disponibilizados na web, né? Então ele possui esses dois modelos de instalação, né? Lembrando que normalmente o modelo CDN, né, a gente usa mais como para fazer o desenvolvimento da nossa aplicação, né? E o modelo LDN a gente utiliza mais para fazer o ambiente de produção da nossa aplicação. A diferença entre um e outro, né? Eles estão especificados aqui, né? Então, no primeiro momento nós temos o formato de instalação CDN e no segundo momento nós temos o formato de instalação LDN, né? A diferença entre um e outro é que quando a gente instala no formato CDN, a gente vai direto no site buscar as bibliotecas que são disponibilizadas, né? Formato de API, né? Ele disponibiliza o serviço para a gente. No formato LDN, não. A gente baixa anteriormente essas bibliotecas do site, certo? E a gente disponibiliza essas bibliotecas dentro da nossa aplicação, né? E isso daí a gente tem que fazer de uma forma um pouquinho mais manual. A declaração, né, das bibliotecas, né? O que é importante vocês ser frisado aqui nessa declaração da biblioteca do jQuery, né? O importante é que ela esteja aqui, ó, dentro da tag head, certo? Ou seja, lá no início da nossa aplicação, né, no início da nossa página HTML. Então percebam que aqui nós temos a tag head, certo? E dentro dessa tag head nós temos as declarações das bibliotecas que precisamos para trabalhar. No caso, a biblioteca do jQuery, nesse caso CSS específico, né? A biblioteca própria do jQuery, né? E a biblioteca de interface, né? Interface com o usuário do próprio jQuery. Então, sempre se atentar. Todas as declarações precisam estar entre a abertura e o fechamento da tag head. Vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho dos conceitos de interação e dos modelos de interação existentes aqui do jQuery, né? Então, basicamente, o que a gente vê, né? Interagir é o termo que utilizamos para identificar a ação do usuário no software em relação
a sua interface, né, a qual ele tem acesso. O que seria essa interação, né? Ela pode ocorrer, né, quando a gente abre uma tela, né, quando a gente pressiona um botão, né, quando a gente clica num link, enfim, o jQuery, né, é uma ferramenta poderosa que vai ajudar a gente a fazer essa interação, né? Por quê? Ele permite que qualquer elemento de tela possa interagir com qualquer outra coisa disponibilizada dentro do nosso sistema, certo? Então, o que acontece? Qual a forma de interação do jQuery, né? Ele pode interagir de 3 formas, certo? São elas pelo tipo, que nesse caso aqui seria a nossa tag, tá? Pela classe, que daí a gente pegaria pelo nome da classe, e pelo ID, que seria o nome do ID no elemento, né? Então vamos a alguns exemplos que a gente tem, né? Quando a gente faz a interação por tipo, que nesse caso aqui a gente está falando da nossa tag, né? A gente tem aqui a seguinte declaração, certo? Que a gente vai exibir um alerta aqui na tag body, né? A partir da tag body, né? Então percebam que aqui a gente coloca o nome da tag puramente, sem nenhum acréscimo, né, de nenhum outro caractere, apenas o nome da tag. Quando a gente faz a interação por classe, né, a gente utiliza, aqui a gente está utilizando o mesmo código, né? A diferença é que nesse momento, ao invés da gente utilizar a tag, né, o nome da tag, a gente utiliza o nome da nossa classe, que nesse caso é painel. Só que a diferença que está aí, né, e que pode ser observada entre um e outro, é que no momento da tag que a gente coloca a tag body, né, a gente não coloca nenhuma informação, né, nenhum caractere a mais, apenas o nome da tag. Nesse caso a gente está colocando o caractere ponto aqui, ó. Esse ponto ele vai justamente fazer com que o código entenda que está se trabalhando com uma interação por classe, certo? E a mesma coisa acontece aqui na interação do jQuery por ID, certo? Funciona da mesma situação, né? A gente utiliza aqui o mesmo script praticamente. A diferença é que no momento da declaração a gente utiliza o hashtag, certo? Diferente da classe, que usa um ponto, aqui no ID a gente utiliza esse sinal de hashtag, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de interação. Então, o que a gente vai ter aqui? Um campo de texto e um botão, né? E aí a gente vai dar um alerta aqui no que está escrito, né? Vamos rever aqui, enfim, lembrar alguns códigos que a gente viu. Lembrem-se, né? Declaração da tag head, está toda a declaração da nossa biblioteca, né? Para qualquer biblioteca que formos utilizar. jQuery, nesse caso que são as que a gente está utilizando, né? jQuery. E as bibliotecas via CDN do Bootstrap, né? Que também aqui vocês podem ver como funciona exatamente a interação entre Bootstrap e CDN, né? Feita através de CDN, certo? Bom, aqui o que acontece, né? Os valores, o valor do campo de texto é recebido, certo? Vamos começar aqui do início aqui do nosso script, né? Bom, o documento todo é lido, certo? Após o carregamento. E a hash, o ID btn confirmar após o seu clique, né? Quando for clicado, vai exibir um alerta que recebe o valor do campo texto, onde tem o ID txt nome, certo? Beleza, vamos dar uma olhada aqui no nosso código, dentro do body aqui do corpo do nosso HTML, como ele está, né? Então nós temos aqui um campo de texto e nós temos um botão, certo? Dentro do campo de texto nós temos o ID txt nome, né? Que faz a referência a esse ID. E aqui nós temos o btn confirmar, que é o botão, que faz referência a esse hashtag aqui, essa chamada na função. Só relembrando aqui, né, nós estamos usando class aqui, class form control, class btn primary, né? O que acontece aí? Essas são as referências para o Bootstrap, para a gente conseguir estilizar a nossa página dentro do Bootstrap, do framework Bootstrap.
Bom, vamos fazer um exemplo aqui da interação, né? Basicamente a gente vai fazer uma página PHP interagir com um serviço disponibilizado na web, né? Primeira coisa que tem que se fazer é criar o back-end, certo? Onde a gente vai cadastrar e listar os cadastrados, né? Então a gente tem duas situações, né? Front-end e o back-end, né? Eles precisam se comunicar, né? E a gente vai fazer eles se comunicarem por meio de uma API, um serviço disponibilizado na web. O que acontece? Esse serviço está disponibilizado por meio desse código, certo? Então nós temos esse código PHP aqui, que é um serviço que vai cadastrar no banco de dados. As informações serão recebidas por meio do padrão GET, certo? E esse padrão GET, né, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar as informações da URL da página, vai processar as informações, ou seja, inserir no banco de dados e depois devolver a informação por meio do uma mensagem tipo texto, que seria a informação que será recebida por meio da função getJSON, né? Aqui nós desenvolvemos o front-end disso, né? Então basicamente nessa página a gente tem tudo isso, ó, dentro da tag head nós temos as declarações das bibliotecas por meio de CDN. E aqui nós temos essas informações sendo enviadas e recebidas por meio de jQuery, né? Da utilização da biblioteca jQuery. Então, quando o botão confirmar for clicado, né, a função getJSON será chamada, né, dentro do serviço, né, cadastro cliente, certo? Então, essa página aqui será processada, que é o serviço disponibilizado, certo? E essas informações serão enviadas por meio dos hashtags aqui, né, e dos valores colocados, certo? Essa função, né, será retornada ao valor que é aquele MSG, que é aquela informação que vem num formato de texto para ser lido pela minha aplicação, né? Então, basicamente aqui dentro da tag body nós temos o nosso formulário, né, feito, todos eles com o ID especificamente do jeito que foi colocado, né, e o btn confirmar aqui. Percebam, prestem atenção na estilização dos class, que são as estilizações específicas do Bootstrap. Basicamente, o nosso front-end ficaria dessa forma, certo? Bom, alunos, basicamente, revendo aí, foi um resumo geral de como ficaria aí a nossa aplicação, né? Espero que vocês tenham gostado aí de como funciona essa interação, como utilizar JavaScript, jQuery, utilizar novas bibliotecas, novos frameworks, né? Cada aula que passa, basicamente, é um novo framework que vocês estão descobrindo aí, né? Professor José Márcio, gostaria de deixar um recado para os alunos? Fizeram uma pergunta com relação o que utilizar para resolver a questão 2 da tarefa 1. Eu vou falar, um aplicativo de desenvolvimento PHP que vocês tenham utilizado aí. E é possível copiar o código e jogar para um documento Word e anexar. Eu não sei se teria alguma exigência, teria que ser no arquivo PHP mesmo? Se der para executar, se der para visualizar como foi desenvolvido, não tem Então, problema. pode enviar a própria página PHP ou copiar o código e enviar através de um documento. Acho que acredito que os tutores vão conseguir identificar ali se está correto. Isso. Bom, então, caros alunos, vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima. Até a próxima.